Lei de direito autoral da Europa. Nova polêmica aqui. Vamos lá? Antes mesmo de explicar a lei, vamos colocar alguns pontos aqui nos is. Primeiramente, ela passou no dia 20 de junho de 2018, 5 meses antes do Felipe Neto publicar o seu vídeo, de chegar toda essa polêmica que teve agora no Brasil. Então, isso é um projeto, não vou dizer antigo, mas já está circulando há muito tempo. Esse projeto de lei, ele visa acabar com a criminalidade no caso específico de direitos autorais. Ele é basicamente um marco civil da internet. O marco civil é para mais crimes mais hediondos e o direitos autorais é mais específico para direitos autorais. Minha colinha tá aqui, então vou ficar olhando pra cá. Então se alguém, por exemplo, aqui no YouTube, chegar e fizer um vídeo falando algo mais ou menos assim: na rua X, esquina com a rua Y, no dia 3 de março, a gente combina lá a troca, você passa a criança, eu passo o dinheiro e fica tudo certo. O Marco Civil pegaria esse vídeo, entraria em contato com o YouTube, e aí o YouTube seria, entre aspas, obrigado a passar as informações desse cara que criou o canal. Então, quando você vai criar sua conta no YouTube, você tem que passar várias informações para o YouTube, ao mesmo tempo o seu computador ele pega várias informações, e quando você entra no site do YouTube, você tem um cachê de que é baixado dentro do seu computador, um arquivo temporário. Esses arquivos temporários eles pegam a localização, o IP do seu computador e várias coisas. Essas informações seriam passadas por órgãos de justiça aqui no Brasil, e aí esses policiais iriam até a casa desse cara, descobririam onde seria a casa dele, e pegariam e prenderiam esse cara por, obviamente, um tráfico de crianças e possivelmente pedofilia. Isso é na teoria, mas na prática não é muito bem assim. Dá pra ver em vários vídeos no YouTube de que tem algum conteúdo sugestivo e minimamente estranhos voltados para criança. Galinha Pintadinha, do Homem-Aranha, que eles fazem e comentam coisas estranhas e é bem de longe engraçado. Não sei porque as pessoas assistem isso, mas existem milhares de views. Olha essa quantidade bestial de vídeos de canais diferentes. Eu quero deixar isso claro, que envolvem personagens urinando em um mictório que dá diretamente em uma torneira em que outro personagem vai beber a urina deles. Me diz se esse não é um tema extremamente específico para um vídeo. Vocês não podem me negar agora que não tem nada de estranho acontecendo aqui. Algumas informações secretas que são passadas que só algumas pessoas que estão situadas nesse grupo conseguiriam entender. E o Marco Civil é ineficiente para fazer esse tipo de coisa. Afinal, todos esses vídeos ainda estão no YouTube. Na prática, o Marco Civil só serve para bloquear o WhatsApp quando a gente mais precisa dele. Mas na Europa isso seria diferente. Os países da Europa são muito mais sérios. O Brasil é porcaria, só serve para nada. Então, não. Políticos, o governo de maneira geral, ele tem muita dificuldade em fiscalizar pessoas, né? De fiscalizar coisas. É por isso, basicamente, que você pode processar alguém. Uma pessoa X, ela vê que outra pessoa Y, então ela fiscalizou a outra e depois ela processa em cima de algum crime que aconteceu. Mas explicando pontualmente o que são esses artigos 11 e 13 dessa lei que chegou tanta polêmica aqui no Brasil em uma semana. Basicamente o artigo 11 é uma remuneração por link. Se você coloca algum link na sua plataforma, ou no seu blog, etc., o dono desse link ele pode pedir uma taxação, um valor, pelo link que está sendo postado no seu site. No caso do YouTube, quem responde isso pelos youtubers vai ser o próprio YouTube. Então, coitado do Pirula. O Pirula vai colocar 50 links na descrição dele e o YouTube é quem vai se ferrar nesse processo. E o grande e famoso artigo 13. O Felipe Neto ele comenta sobre o Content ID, que é um sistema de fiscalização do YouTube, um algoritmo, para saber quando tem uma música ou algum conteúdo em vídeo que esteja sujeito a autorar. O artigo 13 é basicamente a mesma coisa, um pouco mais forte exigido por lei. A gente já tem o Content ID, e realmente tem. Eu não acredito que eu vou falar pra vocês a favor do Content ID, porque pra mim é uma das piores coisas que existe na internet hoje é o Content ID do YouTube. É uma bosta, é horrível, é injusto. E é injusto justamente porque o YouTube já ferra os criadores de conteúdo pra dar os direitos de autor quando você usa qualquer material protegido por direito. Mas quer dizer que todas essas taxas de links e esses conteúdos em vídeo seriam processados pelo YouTube e o YouTube faliria e acabaria com a internet e etc?
Não. Gente, isso que eu tô falando não é alarmismo, não é sensacionalismo, eu não tô aumentando pra parecer que esse vídeo é mais interessante, isso tudo é real. A CEO do YouTube veio a público avisar que o YouTube vai desligar o upload de vídeo na Europa, se isso acontecesse, se essa lei começar a ser aplicada. O YouTube, por exemplo, ele dá várias ferramentas para proteger o autor do cara que criou o conteúdo em cima desse conteúdo do autor. Como pedir o conteúdo monetizado desse vídeo em questão, pedir parcialmente o conteúdo monetizado, simplesmente ignorar e não fazer nada específico, ou ele pode tirar o vídeo do ar e também acabar dando um strike no canal. A grande maioria das empresas, quando ela entra em contato com o YouTube, quando ela vê lesionada pelo produtor de conteúdo, né, sendo ela o produtor de direito autoral, ela, na maioria das vezes, ou ela tira o vídeo do ar e trava a monetização, que aí, se o vídeo não está no ar, não tem mais como ninguém assistir, então a monetização não sobe, ou ela pede parcialmente os ganhos do produtor de conteúdo, ou ela deixa livre. São raros os casos quando há um processo jurídico entre a empresa e o YouTube. Achar que qualquer um vai chegar e falar, olha, tem um joguinho do Mario Kart aqui, a Nintendo vai me processar porque eu estou fazendo propaganda do Mario Kart aqui, é um pouco infantil. Então qualquer pessoa que poste uma foto no Instagram, eu tô aqui com os meus amigos, tiro uma foto com o Bruno aqui, opa, deixa eu ver se eu tô usando alguma coisa aqui. Ó o Bruno aqui, tá usando a camiseta do Final Level. Aí a gente posta uma foto, clique no Instagram, legal. O Instagram é processado pela Final Level. Logo do Final Level na foto do Instagram. Principalmente até onde está levando. Tem canais no YouTube que falam que o YouTube pode processar o YouTube porque tem a placa de 100 mil inscritos do YouTube atrás do meu vídeo. Chegou a esse absurdo. Nota que esse cara não sabe do que ele está falando e simplesmente se baseou no vídeo do Felipe Neto. Imagina só, o YouTube ele vai poder processar o próprio YouTube porque eu tenho uma placa do YouTube aqui no meu vídeo. Esse é o ponto em que chegamos. Eu sei que esse é um exemplo escrachado, mas no caso do YouTube você tem dois processos diferentes. No primeiro caso, eu mostro isso aqui pra vocês, certo? O jogo do Mario Kart, ou um bonequinho de action figure da Marvel, da empresas japonesas de animes e etc, que acontece bastante aqui. Que, na verdade, as empresas entendem isso como uma propaganda. Se eu mostrar o jogo do Mario Kart aqui, as pessoas que estão vendo esse vídeo vão se sentir suscetíveis a comprar o jogo, porque se eu tenho e eu sou um youtuber de sucesso, as pessoas vão querer jogar o jogo, mesmo jogo que eu, basicamente. É o exemplo do Overwatch, é o exemplo da Ubisoft patrocinando vários canais no YouTube para fazer isso. E nós temos o segundo caso, que é colocar um trecho, ou um filme inteiro, ou anime inteiro no vídeo em questão. Isso aí a empresa entende que as pessoas estão assistindo pelo seu canal, não pelo canal da empresa. Então ela está perdendo publicidade, ela está perdendo views, ela está perdendo muito conteúdo nesse processo. E são apenas no segundo caso, que levaria a um futuro processo na carreira do YouTube. E vamos a alguns erros do que o Felipe Neto falou no vídeo dele. Porque isso não é novidade, né? O Felipe Neto ele usa o Fair Use e como isso protege o criador de conteúdo. Não, isso não protege o criador de conteúdo. Isso é mentira. Olha que legal. Uso justo. Fair use em inglês. O que é esse uso justo? Eu posso mostrar meu celular. Tem a logo da Apple aqui. O que vai acontecer? Nada. Agora, com o artigo 13, a Apple pode processar esse vídeo, nesse momento. E ela ganha, tá? Pelo artigo 13. Ela processa o meu vídeo e tira do ar. Porque eu mostrei isso aqui. O Fair Use é uma lei apenas americana, ou seja, dos Estados Unidos. O cara que tá aqui no Brasil, ele faz um vídeo sobre animes e aí ele coloca um trecho do vídeo do anime aqui no vídeo dele. Então é um cara brasileiro falando de uma empresa japonesa que vai usar uma plataforma americana. O YouTube ele fala, olha, eu posso deixar que o cara faça isso aqui no meu canal porque eu estou no país americano e aqui tem a lei de Fair Use. Então, basicamente, o Fair Use serve para tirar o YouTube da reta, não o produtor de conteúdo. Pelo YouTube não ser obrigado a empresa japonesa a fazer qualquer coisa com o produtor de conteúdo, o YouTube poderia simplesmente cagar para a empresa japonesa. Mas ele não faz isso, ele gosta de fazer entender os dois lados da questão, justamente para evitar processos. Então ele tenta chegar no meio termo para os dois lados. E isso geralmente peca para o produtor de conteúdo. Ou ele tira o vídeo do ar, ou ele toma um strike, ou ele toma uma advertência. Outra coisa que o Felipe Neto fala é acusar a televisão por ter passado esse projeto de lei. Pode ser. Eu não vou mentir aqui e talvez até seja. Mas a empresa de televisão também vai ser penalizada por isso. Mídia offline.
Isso foi pressão absoluta da televisão e das grandes empresas de música na Europa, que botaram uma pressão violentíssima para que o Parlamento Europeu passasse isso. A intenção é uma só, quebrar a internet. Não existe outra intenção por trás disso. Toda empresa, mesmo as empresas de televisão, elas têm um conteúdo em sites e web e elas colocam links e fontes das suas notícias, enfim. Elas também vão ser prejudicadas. Não é uma coisa só da internet, que a internet vai acabar. Isso vai atrapalhar grande parte do processo de comunicação do mundo, de maneira geral. E eu vou explicar isso mais pra frente, por que isso acontece, diretamente e indiretamente. Outra coisa que ele fala é que a lei não protege o autor. Ela simplesmente quer demonizar a internet. Eles falam que o intuito é proteger o direito do autor. Aí com isso eles convenceram vários artistas a se pronunciarem a favor dessa lei. Paul McCartney escreveu uma carta pública apoiando essa lei, porque ele acredita que a lei está protegendo os direitos de autor. Não tá. Não está em nenhuma instância protegendo os direitos de autor. Ela está quebrando a internet na Europa. Mas eu não vejo dessa forma. Como eu disse, as empresas de televisão podem estar fazendo esse tipo de coisa, mas elas também vão ser prejudicadas por esse projeto de lei. Então não parece ser um projeto específico para demonizar a internet. A lei não é somente o artigo 13, tem outras questões que a lei aborda que convenceram 15 pessoas a aprovarem esse projeto de lei e 10 serem contra. Uma coisa muito interessante que acontece aqui no YouTube é que basicamente todos os youtubers que você vê aqui são ilegais. Todos os youtubers aqui estão contra a lei. Tem o caso do Ei Nerd, recentemente, com sei lá quem, em que um cara, que eu não vou lembrar o nome, deu strikes no Ei Nerd por o Ei Nerd ter usado imagens desse outro cara nas thumbs dele. Mas ao mesmo tempo, esse cara aqui, ele pegava as imagens do mangá e coloria por cima, etc. Então as imagens do mangá não são dele, são da empresa japonesa. Então os dois estão errados nesse processo. Tá todo mundo errado nesse processo. Qualquer vídeo de anime, de notícia, qualquer coisa, tá errado. Os youtubers não estão ligando pro autor. Eles ligam pro tiro deles. O Felipe Neto, ele mesmo fala, não, isso não é um problema comigo, isso é com vocês. Mas não é nem isso que mais me preocupa. Não é o que vai acontecer comigo. Caguei, dane-se o que vai acontecer comigo. Dane-se o que vai acontecer com o Bruno. Dane-se o que vai acontecer com Ninguém Liga. Não é isso, mano. É o que vai acontecer com vocês. O que vai acontecer com quem consome conteúdo. Mais ou menos. Sabe? Ele gosta muito do que ele tá fazendo, ele não quer perder aquilo que ele tá ganhando no canal dele. Falar que ele tá de vida boa e ganhando, não é muito verdade. O cara que tá mais lá embaixo, o cara que produziu a música dele, o cara que fez o vídeo dele, o cara que fez a notícia, enfim, ele sim vai ser beneficiado por isso. O cara que vai fazer o meio termo nesse processo é o que vai ser ferrado, é o que vai atrapalhar o processo. Indiretamente, o cara que tá lá embaixo também vai perder um pouco de visualização, porque o cara que tá no meio termo é que geralmente alavanca o cara que tá lá embaixo, mas enfim, questões de mercado, esse tipo de coisa são muito complexas para ficar definindo o que vai acontecer e o que não vai. Enquanto a pessoa pequena ela teria uma visualização de centenas de pessoas, o produtor de conteúdo consegue alavancar isso para milhares, mais pessoas veem a música que é colocada em milhares de pessoas e esse cara acaba crescendo. Então, indiretamente, ele atrapalha. Mas também nem tanto, porque todos os créditos e valores econômicos vão para o cara pequeno. Ou melhor, pequeno não, porque pode ser um cara grande que tenha criado alguma coisa. Para o criador. Então, aqui vamos para o último ponto dos comentários que eu estou fazendo. Depois vamos para a conclusão. O PewDiePie, ele mora na Inglaterra. O que ele produz no conteúdo dele está diretamente ligado à Europa. E o PewDiePie acho que não é um pouquinho pequeno, né? Sendo que ele é o maior criador de conteúdo do YouTube. Até agora o que eu citei foi apenas do YouTube. Mas o mercado vai muito além disso. Você tem WhatsApp, você tem Instagram, você tem blogs, você tem sites de notícia. Tudo isso vendendo produtos, comercializando pelo WhatsApp, comunicando diretamente com o cliente, pelo Instagram, produzindo fotos de conteúdo para pessoas, etc. Isso tudo vai atrapalhar, isso tudo vai queimar bastante o mercado de maneira geral. Muitas empresas que a gente consome acabam ganhando dinheiro na Europa e pagando dívidas ou aumentando o faturamento em outros países. Se há um déficit no faturamento lá, obviamente vai haver um déficit aqui e o preço das coisas podem aumentar por causa dessa lei que nem é no seu país. Então você está dizendo que a lei é boa e que eu não tenho que ficar puto nem me revoltar seguindo o que o Felipe Neto falou? Não, isso é um problema que as pessoas têm, que só porque eu estou criticando alguma coisa as pessoas já levam para o extremo oposto.
Tá, então a lei pode ser realmente boa em certos aspectos, mas ela também pode ser ruim em certos aspectos. Depende de que lado e de que ponto de vista você observa. Se você é um produtor de conteúdo ou se você é um cara que está criando um conteúdo. Você tem que se revoltar, você tem que ir pra cima, você tem que criticar. Se você acha isso certo. Eu, no meu caso, tenho um ponto de vista. Não é porque a piroca pode ser surpresa, pode ser grande ou pode ser pequena, dependendo de como isso vai acarretar no futuro, que ela não vai entrar no meu brioco. Se tem alguma piroca que está te incomodando contra a sua vontade, você tem que reclamar. Isso é básico da vida. Mas o que você quer saber? Você está no YouTube, você está vendo os conteúdos do YouTube, o que isso prejudica no YouTube? A mesma coisa. O YouTube, ele ganha parte do seu faturamento na Europa. Independente se isso é grande ou se é pequeno, parte do faturamento que ele tem é de lá. Se ele tem uma perda de faturamento muito grande lá, isso vai desencadear pra gente, produtor de conteúdo. Então a gente que produz conteúdo para ganhar dinheiro, usando isso aqui como um trabalho, a gente vai ter uma receita menor, a gente vai ganhar menos produzindo a mesma coisa. Isso só pela perda de mercado. Você ainda tem uma perda para segurança de que o YouTube vai tomar algum processo. Se tiver alguma pessoa que vai processar o YouTube, ele tem que ter grana para bancar esse processo até ele ganhar ou ele perder e ter que pagar o que a pessoa ganhou o direito. Isso vai ser cotado dos custos que a empresa tem. O YouTube pode agir isso de diversas formas. Ou ele pode tirar o dinheiro do produtor de conteúdo daqui do YouTube, ou ele pode fazer restrições no canais, então só pode fazer upload de certa quantidade de dados por mês ou coisas assim. Vai depender muito de como o YouTube vai agir se essa lei for continuar indo pra frente. Mas pra você, acho que aquilo que importa é o que você absorve. Então, quanto maior a variedade pra você, melhor. Então, a lei é ruim nesse ponto de vista. E com isso eu termino tudo aqui. Mas por que eu falei tão bem dessa lei e critiquei tanto o Felipe Neto no começo do vídeo? Foi pra gerar polêmica? Em parte foi. É legal gerar uma polêmica, não é mesmo? Não somente por isso. É bom levar os dois lados da moeda. O Felipe Neto está sendo extremamente extremista nesse caso. E ele está levando uma grande parcela do YouTube que não está lendo as coisas e nem pesquisando sobre o assunto. Gente, isso que eu tô falando não é alarmismo, não é sensacionalismo, eu não tô aumentando pra parecer que esse vídeo é mais interessante, isso tudo é real. Imagina só, o YouTube ele vai poder processar o próprio YouTube porque eu tenho uma placa do YouTube aqui no meu vídeo. Esse é o ponto em que chegamos. Isso se chama massa de manobra. Então, vá atrás das informações, caramba. Sabe? Vai agir como uma pessoa normal e vai fazer as coisas ao invés de simplesmente ficar copiando as coisas dos outros. Que tal?